Boa noite, galera. Daniel História, como vai? Tudo bem? Bom, a gente vai fazer esse vídeo aqui rapidinho sobre a crise do primeiro reinado, só um pouco para fornecer a vocês alguns elementos para a gente poder continuar nossas discussões. A primeira coisa que a gente deve chamar atenção é que alguns aspectos do primeiro reinado, que oficialmente vai da independência ou da colocação dele como monarca do Brasil independente até a sua abdicação em 1831. Esse é considerado o primeiro reinado. Então sua crise, obviamente, ela vai acontecer mais próximo da década de 30 do século XIX. Bom, primeira coisa que a gente deve chamar atenção, a gente já viu alguns elementos que transformaram Dom Pedro I no monarca do país independente. Mesmo ele sendo português, havia uma vantagem, exatamente por esse fato, que ajudava a acalmar, aglutinar os desejos, digamos, de independência das províncias em torno da sua figura. Segundo ele, os seus planos de sociedade muito eram parecidos com a da elite agrária que ajudou a fazer a independência do Brasil, um poder centralizado no Rio, uma sociedade elitista, né, mas de caráter bastante liberal. A sua grande questão, como a gente vai ver também daqui a pouco, foi o seu problema com a Constituição de 1824, quando ele dissolve a primeira discussão, ou de 1823, para fazer a sua proposta de Constituição. Tá certo? Bom, três elementos para a gente entender a crise do primeiro reinado são fundamentais. Primeiro, a crise econômica, que ele se envolve, a crise territorial e a questão de Portugal. Não existe uma hierarquia entre esses três fatores, eles três são fundamentais para você entender a articulação desses elementos. Tá? Então, primeiro, uma crise econômica séria foi o seguinte, dois pontos que precisam ser anotados aqui. Primeiro, o Brasil se tornou independente, porém, Portugal não significa que necessariamente aceitou essa independência. Como a gente viu no passado, tiveram algumas guerras, como aqui na Bahia, em outras províncias, melhor dizendo, também existia uma necessidade de Portugal pagar alguns empréstimos. Esse pagamento de empréstimo ele tomou junto à Inglaterra. Então, de alguma maneira, alguns autores falam que o Brasil apenas trocou de dependência de Portugal para a Inglaterra, exatamente devido a esse empréstimo que precisou ser pago e depois renovado. Então, o governo de Dom Pedro I já entrou com os cofres em abalo, porque teve que tomar esse empréstimo e depois pagar juros altíssimos, tá certo? Segundo, essa renovação que eu acabei de citar, ela também tem a ver com os gastos que o rei português, ou melhor, o herdeiro do trono português, que é Dom Pedro I, ele teve com os problemas sucessórios de Portugal. Ele se envolveu nessas sucessões, principalmente porque seu cunhado, né, tentou tomar, ou de alguma maneira conseguiu tomar o trono da sua irmã mais nova. Isso acabou forçando ele a se envolver naquelas discussões. Então, uma crise econômica se abateu sobre o governo do Pedro I, que foram importantes para a gente pensar essa dificuldade que ele teve em governar. A segunda coisa é uma crise territorial, porque é o seguinte, na região do sul, que hoje a gente conhece como Uruguai, fazia parte do Brasil, chamada Cisplatina, ela foi alvo de grande disputa entre a Argentina, os próprios estancieiros do Uruguai e o Brasil. Essa disputa acabou que Dom Pedro saiu perdendo, não conseguiu ganhar da chamada Guerra da Cisplatina, né, e gastou muito para isso, se envolveu, se desgastou politicamente, então ele acabou sendo desgastado e foi um dos fatores que ajudou ele a ser derrotado. Vamos lembrar o seguinte, essas derrotas, essa crise econômica, essa crise territorial, ela se somava àquele desgaste mencionado lá no início do conteúdo, o desgaste por ter imposto uma Constituição com o seu poder moderador, tá certo? Então não esquece isso é bem importante. E o terceiro elemento é exatamente Portugal. Primeira coisa para você entender por que Portugal era um problema para Dom Pedro, já que ele era conhecidamente filho do rei português e também português de nascença. É porque é o seguinte, após a independência em toda a América portuguesa, ou melhor dizendo, no Brasil, havia um clima chamado do anti-lusitanismo, que traduzindo é um clima contra os lusitanos portugueses. Então diversas brigas na rua, desavenças eram feitas isso. Como o monarca português, ou melhor, como Dom Pedro I se envolvia nas questões de Portugal, os seus adversários políticos, já prevendo um desgaste dele, ajudavam também a insuflar esse clima contra os portugueses, que por dedução, se Dom Pedro I era herdeiro de Portugal, se envolvia nas questões de Portugal e havia um clima anti-Portugal, o clima anti-lusitanismo acabava atacando, ou melhor, atingindo ele diretamente. Então isso é importante para você entender, tá certo? Bom, segundo, como eu já comentei aqui, Dom Pedro continuou se envolvendo na sucessão do trono português,
né, levantando, juntamente com o clima anti-lusitanista, a suspeita de uma possível recolonização. Na verdade, esse discurso era proferido por boa parte daquela elite que não aceitava mais a postura de Dom Pedro I em governar o Brasil de maneira autoritária. Então, a gente vai ver daqui a pouco que acabou que Portugal, ou melhor, Dom Pedro I, ficou isolado na sua... Então, como a gente vai situar em sala, né? Então, a primeira acusação que ele sofreu foi não saber manter e organizar as finanças públicas, né, gerando a crise econômica que a gente já viu, que não era só por ineficiência dele, mas por questões estruturais. Segundo ponto que a gente vai ver aqui é exatamente essa proximidade com os interesses de Portugal. Então, essa acusação sobre ele acabou desgastando ele mais um pouco também, tá? Segundo, quando o pai dele morreu, né, Dom João VI morreu, ele se envolveu de fato e efetivamente na questão da sucessão do trono português. Então isso era fundamental exatamente para poder deu na verdade pano para manga para aqueles seus opositores que diziam que ele estava, né, por acaso com algum tipo de desejo de recolonizar o Brasil ou tornar o Brasil novamente dependente de Portugal. Por fim, ou melhor, quase por fim, né, ele foi chamado de derrotado porque perdeu a guerra para os argentinos na província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, em 1628. Então esses fatores aqui que foram mais durante o governo, mas esse fato histórico específico, em 1628, foram se somando para chegar ao seu desgaste final. Mas na verdade os historiadores tendem a admitir o seguinte, que somado a essas questões, o seu pior erro foi um projeto político diferente para o Brasil. Né, ele manteve seus ares absolutistas, ou suas inspirações absolutistas, centralizando demais o poder. Né? Então a elite, aquela elite que tinha se articulado em torno dele, abandonou. Né? Ele resolveu então, diante da impossibilidade de continuar governando, ele preferiu fazer o seguinte, ele tinha como ele construiu uma monarquia hereditária, ele abdicou em prol do seu filho. Como seu filho só tinha 5 anos, então o filho passaria a governar a partir de uma regência. Tá certo? Então esses fatores aqui são a conjunção para a gente pensar a organização ou a crise do primeiro reinado. Tudo bem? Então desejo a vocês bons estudos e agora vamos voltar para a aula que a gente tem outras tarefinhas para fazer. Grande abraço!